Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Domingo, hoje, dia 12 de outubro. Hoje é dia da criança, né? Acho que é dia da criança, hoje é 12 de outubro, é feriado, nem tinha me ligado nisso, né? Hoje é dia 12 de outubro, né? Aqui direto de Assunção, no Paraguai. Bom demais. Vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando na política hoje, né? Domingão, dia da gente ir mais tranquilo, tomar o nosso café aqui falando sobre política. E aí, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a Argentina, né? Então, sem maiores delongas, curta, compartilha, inscreva-se no canal, isso dá muita força pra gente, né? Seja muito bem-vindo, blá, 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 coisa que você já sabe. Então, vai, se inscreve aí ou confere se está inscrito, tá bom? Vamos lá. A OpenAI é a dona do ChatGPT. O ChatGPT, para quem não costuma utilizar, é uma inteligência artificial que é impressionante. As utilidades do ChatGPT hoje tá a guerra, né? A corrida para a Lua hoje é a corrida pela inteligência artificial. Quem terá a melhor inteligência artificial que vai dominar o mundo, né? E a OpenAI conseguiu criar o ChatGPT, que ele tem uma atividade quase humana. Quando você conversa com o ChatGPT, né, você fala com ele interage com você como fosse um humano. Ele te traz diagnósticos, às vezes você tá com, sei lá, hoje eu tô com uma dor na perna, ele fala, vai lá e faz isso que o negócio resolve. É impressionante as aplicações que o ChatGPT poderão ter no futuro, né? Então, assim, no serviço mesmo, no escritório, hoje o ChatGPT, ele otimizou a tarefa de uma forma que ele faz o serviço ali para uns 4, 5 funcionários fácil, né? E é a OpenAI que é a dona do ChatGPT. E a OpenAI tinha planos de vir ao Brasil. Tinha, né? Até que surgiu um certo Luiz. E o Luiz aqui está espantando tudo quanto é investidor que quer fazer investimento no Brasil. Cá entre nós, se você fosse uma mega empresa como a OpenAI, vendo, né, o tal do Luiz atacar as Big Techs o tempo inteiro, falar em taxar Big Tech, falar em regular Big Tech, falar em atacando o tempo inteiro inteligência artificial, era aqui que você ia querer brotar? Mas de jeito maneira, não é, só? Então, eu também não iria. E a OpenAI não veio, foi para Los Hermanos Argentinos, né? Matéria do The São Paulo News, sempre citando a fonte, a gigante, né, norte-americana OpenAI, que, como eu disse para vocês, é a dona do ChatGPT, ele assinou uma carta de intenções, inclusive o CEO, o chefe da OpenAI, fez um vídeo que era só elogios ao Milei, e aí vai construir um grande centro de dados de inteligência artificial lá na Patagônia, Argentina. Um lugar que já é frio por natureza, né? Então eles já observaram até isso, né? A ideia é construir um mega computador e aí a própria refrigeração climática já vai ajudar, né? Reduzindo custos de gasto de energia elétrica com a refrigeração dos megacomputadores, né? Então foi uma declaração bem interessante, né? E aí foi informado ontem, né? Dizendo que tudo isso graças ao governo do Javier Milei. E aí, essa atividade, ela já tem um nome, é Stargate Argentina, né? Ou seja, eles querem criar ali um portal gigante para o uso, né, da IA, né? O projeto será administrado pela OpenAI em parceria com a empresa local Sur Energy, né? E representará um investimento estimado de nada mais, nada menos do que 25 bilhões de dólares, aproximadamente 136 bilhões de reais, segundo o anúncio oficial da presidência do país. E esse investimento será utilizado, né, para criar ali, né, o centro tecnológico da OpenAI. Agora imagina quantos empregos para argentinos, quantos investimentos indiretos, quantos empregos indiretos, né, o Milei não conseguiu, simplesmente não falando bobagem contra empresas estrangeiras, né? Simplesmente não atacando as Big Techs, né? Quanta diferença faz ter um presidente, né? E aí, vamos falar sobre esses dois agora, né? Só love esses dois aqui. Inclusive, né, os dois têm uma característica muito grande, né? Parecem muito,
tanto no mundo político quanto no mundo empresarial. Pois é, o Michel Temer e o João Dória tornaram-se sócios em uma nova empresa, é o que diz aqui o Not Journal. O ex-presidente Michel Temer e o ex-governador de São Paulo, João Dória, tornaram-se sócios. Os dois juntos criaram recentemente a M-Advisors, uma empresa de consultoria voltada para a mediação de conflitos e o desenvolvimento de negócios. Aos 85 anos, o Michel Temer, e 67 anos, o Dória, respectivamente, Temer e Dória pretendem aplicar a experiência adquirida na vida pública para auxiliar empresas privadas na solução de desafios. Não vou falar nada não, que eu não quero ser processado, tá? Mas esse negócio de consultoria é complicado, muito complicado, né? Político fazendo consultoria, né? Mas vamos lá, pessoal. Bora entender um pouquinho disso aqui, ó. Lula vai encontrar mais uma vez mais um papa. Se eu fosse ela, eu não encontrava com Lula, não. Lula já enterrou 3 papas, tá? 2 papas. Agora é o 3º papa que o Lula vai encontrar. Vaticano anuncia reunião entre Lula e o Papa Leão XIV, né? O Lula deve tá indo para Roma, né? Itália, vocês devem estar sabendo disso, né? O presidente vai estar em Roma para cumprir outras agendas e deve aproveitar para convidar o pontífice, né? Que é o Papa, para visitar o Brasil durante a COP30. Difícil vai ser achar lugar para ele ficar, né? Porque o brasileiro malandro do jeito que ele é, brasileiro é sem vergonha. Ô raça sem vergonha. Depois o povo fala, ai, não sei como que o Lula ganhou. O brasileiro é sem vergonha. O brasileiro é o espelho do Lula. Grande parte. Não vamos generalizar que eu e você que está me assistindo, não. Mas a grande parte, sim. O brasileiro é tão safado, tão sem vergonha, que a turma aí da esquerda, eles não sabem muito de administração pública. Resolveram fazer um evento lá no Belém, em Belém do Pará, só para lacrar. Tiveram que desmatar um monte de coisa, fazer ruas lá, fazer plantas artificiais, para poder justificar, né, a existência de um evento climático. Né? Só aí você já começa para ver a incoerência dos caras. E aí, sabe, o brasileiro viu que as delegações, né, os governos vão pagar para as pessoas ficarem lá. O que os caras fizeram? Pegaram barraco lá, que era alugado lá diária por R$150, estão cobrando 7 mil. Não, assim, mas de 150 para 7 mil é uma diferença pequena. Lá, hoje, as hospedagens mais baratas para se hospedar no quartinho da tia Lúcia, né? Ou seja, naquele quartinho de uma senhorinha qualquer lá, é 3 pila, né? É o brasileiro que só quer levar vantagem em cima de tudo, né? De tudo. E aí, né? Vai trazer o Papa aqui para a COP30. Sabe-se lá, né, onde é que o Papa vai ficar. A reunião acontece pouco depois de Leão XIV divulgar o documento que critica políticas anti-imigração do governo Trump. Vai ser o 3º Papa que o Lula encontra pessoalmente como presidente do Brasil. Antes foram Bento XVI e Francisco. Os dois se foram, né? Muriram. Né? O petista já ocupava o cargo nos últimos anos do pontificado de João Paulo II, mas não esteve em reuniões oficiais com ele. Ambos se conheceram antes, em 1980. O encontro está marcado para segunda, confirmou Itamaraty. Guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e fome no mundo podem ser temas tratados. Balela, né? Ninguém quer resolver nada disso, não. Tá todo mundo só pensando no seu umbigo. Vamos ser hipócrita, não. Vamos lá. Michele Bolsonaro tá colocando as suas asinhas de candidata de fora. E faz muito bem. Não pode deixar, se for o caso, se não tiver uma conjuntura, Eduardo ficar inelegível, Tarcísio ver que não tem condição, não correr atrás, a Michele tem que estar preparada e já tem que começar a tomar postura assim, de presidenciável, sim. Michele ataca Lula e Janja, abre aspas, casalzinho que demoniza Israel. Mentiu? Não. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, afirmou nesse sábado, dia 11/10, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja formam um casalzinho que demoniza Israel. Michele, também, deu uma declaração em um evento do PL Mulher, lá no meu Goiás, lá no Rio Verde, né? Terra. Para quem não conhece Rio Verde aí, vocês não têm noção da prosperidade daquela terra, viu? Caramba, vocês não sabem o quanto aquela terra tá próspera.
A ex-primeira-dama... detalhe. Absurdamente de direita, tá? A ex-primeira-dama chamou o atual ocupante do posto de senhorinha do líder e criticou as tentativas do casal presidencial de se aproximar de evangélicos em busca de aprovação. O Lula tá mirando os evangélicos agora, né? Daqui a pouco tá defendendo Deus, pátria e família. Não vamos aceitar mais essa esquerda maldita governando a nossa nação. Um casal que demoniza Israel, mas que agora começou a frequentar igrejas, ironizou a Michelle. A senhora do líder proibiu ele de falar com o povo cristão e agora está indo nas igrejas. Vamos abrir os nossos olhos espirituais, acrescentou a primeira-dama, a ex-primeira-dama aí, Michelle Bolsonaro. Além das críticas com esse tom religioso, Michelle Bolsonaro também chamou Lula de gastador de primeira. Mentiu? Vocês sabem que ela não mentiu. Segundo ela, o presidente deveria seguir o exemplo do ex-mandatário uruguaio Pepe Mujica, a quem descreveu como um socialista raiz, que andava em um Fusca, caindo aos pedaços, e morava em uma casinha simples. É verdade, viu? Tanto é. Hoje eu tô no Assunção, né? Mas já devo estar voltando, né? Lá para minha casa lá em Montevidéu. Lá perto de Montevidéu, você podia visitar a chácara do Pepe Mujica. Ele estava lá, esperando qualquer uruguaio que quisesse ir lá visitar. Só que assim, não tinha luxo nenhum, tá? Todo mundo falava, não, é a casa dele. Nunca teve luxo, né? Ele nunca quis carro. Todos os presentes que davam para ele como líder, né? Ele doava, né? Então não é nada, é bem diferente. Mesmo o atual, o Yamandu Orsi, né? Completamente diferente, né? Dos socialistas de iPhone aqui do Brasil. Completamente diferente, né? Isso é indiscutível. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa matéria de São Paulo News também. Conselheiro de Trump diz que o STF e Alexandre de Moraes pertencem à prisão. Mandou um recadinho claro aqui pro STF. Não vou desistir até que o, abre aspas aqui, careca, né, esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. O ex-assessor do Donald Trump, né, e atual conselheiro do Donald Trump, é esse aqui, que é o Jason Miller, tá? O Jason Miller, ele é um milionário, bilionário, não sei, né, investidor, que é dono da rede social Gettr. Tá? A Gettr chegou a vir ao Brasil, começou a investir no Brasil, mas depois teve problemas aqui com o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? Teve problemas aqui e acabou, né, desistindo de colocar sua rede social aqui. Matéria do El Mundo Oficial, tá? O conselheiro de Trump disse que o STF e Alexandre de Moraes pertencem à prisão. O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Jason Miller, publicou nesse sábado uma série de mensagens nas redes sociais com duras críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao Alexandre de Moraes, né? Quando esteve aqui no Brasil, ele foi detido pela Polícia Federal. Ele foi incluído dentro do inquérito das fake news, que nunca acabou, né? E quando ele esteve aqui, a Polícia Federal prendeu ele só para perguntar qual era a postura dele, qual era o envolvimento dele com o Bolsonaro. Ou seja, isso aconteceu em 2021. 2021, para você ver que ainda em 2021, a influência do ministro Alexandre de Moraes sobre a Polícia Federal era gigantesca, tá? Era gigantesca. Foi com base naquele inquérito das fake news que investigava supostos atos antidemocráticos. Ele teve que prestar depoimento e depois saiu. Outra figura que aconteceu a mesma coisa com ele aqui foi o jornalista português, me fugiu o nome dele, Sérgio Tavares. O Sérgio Tavares também teve esse problema aqui, né? Ou seja, mostra o quanto, desde aquela época, a Polícia Federal já tinha um alinhamento, né, bem grande aí ao STF. Ele publicou o seguinte, Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que ele está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é repugnante e o que ele fez com o Felipe Martins é repreensível. Eu não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece, afirmou aqui o Jason Miller, tá?
Vamos lá, pessoal. Aqui o Lula pira, né? Aqui o Lula fica doidão da cabeça quando ele vê uma dessa aqui. Tá vendo isso aqui? É um mar de gente e aqui no meio, né? Bem aqui no meio, é uma bandeira gigante nesse mar de gente aqui em Israel, com os israelenses pedindo o Prêmio Nobel da Paz para o presidente Donald Trump por ter encerrado, né, a guerra, ou feito o acordo de paz lá com Hamas e Israel. Ou seja, israelenses celebram cessar-fogo e pedem Nobel da Paz, né? Matéria do Luiz Bassi aqui. Milhares de israelenses se reuniram nesse sábado na Praça dos Reféns, né, em Tel Aviv. Então, teve uma praça que foi batizada como Praça dos Reféns, né, em Tel Aviv, para celebrar o cessar-fogo entre Israel e Hamas, que entrou em vigor na última sexta-feira. A multidão aplaudiu Donald Trump durante as menções ao seu nome e vaiou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Durante a celebração, manifestantes pediram que Trump recebesse o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento à mediação do acordo e ao seu plano de reconstrução da região afetada pelo conflito. O fim da guerra, iniciada em outubro de 2023, incluiu a libertação de cerca de 2.000 prisioneiros palestinos após a devolução de reféns do Hamas a Israel, né? Então, teve aqui, né, um acordo, só que parece que o Hamas não está, né, querendo cumprir tão bem esse acordo, não, tá? A polícia do Hamas foi vista lá, né, fazendo controle de pessoal assim que o exército de Israel saiu. Quando questionado, o Hamas falou que precisava pôr ordem lá para que pudesse fazer o plano de sucessão ali, né, de transferência ali, né, de paz. Agora, o fato é que o Trump já deu o recado claro, né? Como se diz na gíria do carioca, já mandou a letra, né? Já disse que se o Hamas não cumprir, vai dar pau, vai dar ruim, vai ser um triste fim. Vamos lá, pessoal. Olha só. Edmundo Gonçalves abandona a Espanha com rumo desconhecido. Quem que é o Edmundo Gonçalves, hein, gente? É o presidente eleito da Venezuela. Pois é. Hoje lá tem um ditador no poder, o senhor Nicolás Maduro, El Bigodón, né? E o Nicolás Maduro, ele é uma figura nitidamente execrável, né? Uma figura, assim, sem um mínimo respeito e moral, que desesperado ofereceu agora para os Estados Unidos, oficialmente. Falou, Estados Unidos, vocês podem pegar o nosso petróleo, vocês podem pegar nossas riquezas, só não me tirem do poder. Os Estados Unidos falaram, o quê? Não, não é assim que funciona não, meu amigo, você vai cair, né? E aí está cada vez mais próximo a queda do ditador Nicolás Maduro. O que chamou a atenção aqui é que o presidente eleito, o Edmundo Gonçalves, ele tinha, né, fugido lá para a Espanha devido ao fato, né, de que ele é um alvo fácil lá na Venezuela. Só que o que me chamou a atenção é que a Maria Corina Machado nunca saiu da Venezuela. E é por isso que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz agora. E não à toa. O Prêmio Nobel da Paz, ele funciona como uma espécie de blindagem, né? Imagina o Maduro agora prendendo ou matando um Prêmio Nobel da Paz. Como que o mundo vai observar isso agora, né? O Edmundo Gonçalves abandonou a Espanha e não se conhece o seu destino. Fontes próximas ao entorno político do venezuelano reportaram que Edmundo Gonçalves, presidente eleito da Venezuela em exílio, havia abandonado a Espanha nas últimas horas com destino desconhecido. E aí ninguém sabe ao certo, mas tem especulações que, né, o Edmundo Gonçalves poderia ter ido para os Estados Unidos, tá? Que seria os Estados Unidos o destino final do Edmundo Gonçalves, que já havia um plano, né? Já existe um plano do Donald Trump, né, de derrubar o ditador Nicolás Maduro e que o Edmundo Gonçalves já tem que estar a postos, preparado para os seus 100 primeiros dias de governo, né, com, né, a proteção total do Donald Trump, até que o exército venezuelano, né, estivesse totalmente, né, descontaminado do Maduro aí, né, do Maduro e do chavismo, né. Vamos lá, pessoal. Ó,
Alcione dedica show em Brasília a Alexandre de Moraes. Pois é, eu vi o trecho, vou poupar vocês dessa aqui, né? Mas ela dedicou o show ao Alexandre de Moraes, né? E aí a plateia em peso lá começou a gritar sem anistia, né? É o tipo de gente que gosta desse público, né? Desse tipo de música. Eu, particularmente, gosto do meu bom e velho sertanejo, do meu modão raiz, do meu rock and roll, né? Gosto muito de música estilo Alcione, não. Então eu jamais pagaria para ir num show da Alcione. Mas, entretanto, todavia, contudo, né, o público lá é bem a left people. Matéria do Correio Brasiliense. A cantora Alcione subiu ao palco do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, e dedicou ao show, logo no início, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A Marrom pediu palmas à plateia, que ovacionou o relator do processo da trama golpista e seguiu com gritos de sem anistia. Moraes visitou o artista no camarim antes do início da apresentação, na noite desse domingo. Isso aqui a gente precisa conversar, né? Vocês têm noção de que existe um mundo paralelo, né, de que essa turma vive, tá? Existem 3 categorias. Existe a categoria de esquerdista, que realmente vê o ministro Alexandre de Moraes como um herói, e é nessa bolha que eles vivem. Então, por exemplo, é num show desse onde ele é ovacionado, é no estádio do Corinthians, onde ele chega lá e grande parte vai ovacionar ele, tá? É nos locais onde ele costuma passear, né? E ali, quem não gosta não vai falar nada, morre de medo, e quem é petista vai ovacionar. E a turma do centro ali que não tá nem aí com política, pouco se dane com política, ouve, né, o que a mídia fala e fala, tá bom, então tá certo, é isso mesmo, tá certo, né? Então esses caras vivem num mundo, né, paralelo, né? Não é à toa que quando esses caras vão para fora, é lá fora que o pessoal encalha eles, né? Mas vamos lá, bora acompanhar essa outra matéria aqui do Jornal Nacional. Relatório preliminar da PF afirma que há elementos que confirmam esquema para manipulação e vendas de decisões judiciais dentro do STJ, tá? Que é a instância máxima da justiça, né, brasileira. Todo mundo fala, mas errou, A instância máxima é o STF. Sim, em assuntos constitucionais. Deveria ser, né? Não é, mas deveria ser. Em assuntos constitucionais, a instância máxima é o STF. Em assuntos de julgamentos, de causas, de processo, todos os recursos deveriam parar no STJ, tá? Então, da justiça comum, convencional, não constitucional, o STJ, né, é o topo, né, é a instância máxima da justiça. Foi para o STF, tem que ser pleito, assunto constitucional. Mas vamos lá, olha só como é o Brasil de hoje. Segundo a PF, esse esquema envolvia pessoas que atuavam em 3 núcleos: servidores públicos ligados a gabinetes que vazavam informações sensíveis e antecipavam minutas, advogados e lobistas que buscavam clientes interessados em decisões favoráveis e empresários que seriam beneficiados com as decisões. Segundo a PF, a organização criminosa identificava esses processos de interesse e acionava o lobista Anderson de Oliveira, que é apontado como o principal operador do esquema e está em prisão domiciliar. Os investigadores analisaram uma série de mensagens que revelam ações que seguiam padrões típicos de atuação de organizações criminosas, como o uso de linguagem cifrada, codinomes, laranjas e empresas de fachada. Para tentar maquiar as negociações, a PF diz que o grupo recorria a expressões como "a obra está pronta", que correspondia a uma minuta de decisão finalizada. "Faltam os retoques do patrão", indicava a necessidade de assinatura pelo magistrado, e orçamento era utilizado para se referir a valores ajustados. Segundo a PF, a proximidade temporal entre os diálogos e a movimentação dos atos processuais, separados por poucas horas e alinhados no mesmo dia, constitui indício relevante de que informações sobre a tramitação das minutas já circulavam no ambiente dos investigados antes da sua publicação oficial. Os investigadores identificaram movimentações financeiras atípicas e encontraram na casa de Rodrigo Falcão
3 caixas de relógios da marca Rolex, incompatíveis com a ocupação desempenhada pelo investigado. O cupom fiscal referente a um dos relógios tinha o valor de R$106 mil, com a anotação de que o pagamento foi feito com dinheiro em espécie. Pois é, né? Dentro da justiça brasileira, a incólume justiça brasileira, né? Vamos lá, a gente falou do Maduro. Agora vamos falar do que o governo Trump está querendo fazer com o Maduro, né? O Prêmio Nobel da Paz está incomodando, né? O Planalto está incomodando aqui o governo Lula e muito, né? Está incomodando e muito o governo Lula, mas também eu queria que se dá uma olhada, né? O que o Lorival Santana falou aqui sobre o que o Trump quer fazer com o Maduro. E há também dentro do governo americano a discussão de um plano de bombardear alvos estratégicos militares na Venezuela, com a intenção de fazer os militares venezuelanos se assustarem, como aconteceu, por exemplo, com o Iraque, né, em 2003. Houve uma debandada dos militares, um abandono do regime, né, e haver um movimento popular que coloque justamente a Maria Corina Machado como presidente da Venezuela. Essa é uma ideia que partiu do Departamento de Estado americano. O conselheiro sênior do secretário de Estado Marco Rubio, Ricardo Pita, é venezuelano, né? Saiu da Venezuela aos 14 anos de idade, em 2007, e é quem propulsiona essas teses. O Christopher Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado, morou na Venezuela quando era criança, jovem. O pai dele era também diplomata americano. E o próprio Marco Rubio, como filho de cubanos, também tem uma forte hostilidade em relação ao regime cubano e, por extensão, ao regime venezuelano. É um plano que está em discussão, o Pentágono já avançou nesse plano. Naturalmente, a decisão é do presidente Donald Trump. Então, é sólida, assim, a ligação e a aceitação de Maria Corina Machado por parte da Casa Branca. Pois é. Esperamos muito que isso não demore a acontecer, né? Nós estamos ansiosos para ver, né, o Donald Trump entrar lá na Venezuela, né? Estamos ansiosos para ver isso. Vamos lá. Felipe Martins foi torturado, é o que afirma o Eduardo Bolsonaro em um vídeo publicado nas suas redes sociais. Eduardo Bolsonaro relembra que Felipe Martins foi torturado por se negar a assinar a delação falsa contra o Bolsonaro. Olha só. É muito grave. O Felipe Martins ele foi preso mais de 6 meses, começando numa solitária. Passou dias na solitária, sem ter contato com ninguém, sem tomar banho de sol, sem sair da sua cela, e comendo uma comida que eu suspeito seriamente que tenha sido estragada. Ah, Eduardo, mas como é que você pode afirmar isso? Por exemplo, eu te dou um indício fortíssimo. Quando um juiz manda soltar um preso, a autoridade lá do presídio, ela na hora solta o preso. Por quê? Configura o crime de abuso de autoridade você ter uma ordem de soltura e não liberar a pessoa. O Felipe Martins passou quase o dia inteiro para ser solto. Foram idas e vindas, né? Até que colegas deputados estaduais, o seu advogado Sebastião Coelho, estivessem no presídio e lá pelas tantas falaram que, olha, já que não vai soltar o meu cliente, recolhe ele de novo para a cadeia, eu vou representar em todos os órgãos possíveis. E o Sebastião Coelho é uma pessoa de palavra, eu acho que, né, conseguiram perceber, né, que algo grave poderia acontecer com aqueles agentes penitenciários, né, que inclusive falam por aí fortes conexões com o PT. Não sei, vou dar o benefício da dúvida, mas é o que eu escutei. E aí o Felipe Martins foi solto. Você acha que a pessoa que segura, que corre o risco de tomar nas costas um abuso de autoridade, não faria maldades contra o Felipe Martins? Ainda mais tendo na sua retaguarda o Alexandre de Moraes? E no meio do caminho foram oferecidas diversas tentativas para que o Felipe Martins oferecesse uma delação premiada. Tá? Então, o negócio era o seguinte:
quando levavam o Felipe Martins para a Polícia Federal, colocavam ele para dormir bem, colocavam um lanchinho, colocavam comida boa, perguntavam se a temperatura do café estava ok, se ele queria mais uma aguinha. E aí vinham para oferecer a delação premiada. Ou seja, estavam dando a mensagem de que você vai ter uma vida boa, igual a vida de outros delatores. Mas o Felipe Martins, quando ele se me dizia firme, falava: eu não tenho que delatar, porque o Bolsonaro não é golpista e não foi tramado nada disso, recolhiam todo o bom tratamento e mandavam ele de volta para o presídio comum. Esta é a história de Felipe Martins, um sujeito homem que segurou a onda e não inventou nada, mesmo colocando dele próprio na reta. Você imagina estar na cadeia preso pelo Alexandre de Moraes? Sabe, sei lá, quando você vai ser solto? Pois é. Bem democrático isso aí, né? Bem democrático mesmo, pode ter certeza. Mas enfim, né? É isso, né, que a gente ia debater aqui, né, o primeiro editorial. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho, né, sobre alguns pontos aqui, né, críticas também ainda ao jornalista, né, que fez a matéria, né, usando com base, né, dados falsos, que hoje está sendo alvo de muitas críticas aí, no caso Felipe Martins. Mas enfim, vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço, pessoal, muito obrigado pela confiança, tá? Pessoal, entra em contato aí, Imigra Mais, tá? Para você que quer conhecer um pouco mais dos benefícios do Uruguai e do Paraguai, entre em contato com a Imigra Mais. A Imigra Mais é uma empresa especializada, né? A melhor empresa hoje de consultoria do Brasil, que tem seriedade para te dar suporte. Então, entre em contato com a empresa. Eles vão te explicar. Eles vão fazer um planejamento para entender o que é mais viável para você. Por exemplo, Sandro, eu quero fazer investimento, eu quero proteger o meu dinheiro, eu tenho recursos, eu tenho grana, eu preciso de uma conta bancária sólida para proteger o meu dinheiro. O Uruguai é melhor para você. Ah, Sandro, não, mas o que eu preciso é sair do Brasil e eu quero, assim, algo mais dinâmico. Paraguai, Assunção é melhor para você. Não, mas eu quero coisas mais baratas, viver com um custo de vida mais barato. Paraguai, Encarnação é melhor para você. Então, o pessoal vai fazer toda uma análise aqui para te dar o melhor caminho. Então, para você que busca Uruguai ou Paraguai, eis que temos aqui a melhor assessoria do Brasil para você, tá bom? É só entrar em contato, telefone 16 99321 0648 e vai ser um prazer te atender, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.